Bem-vindo a todos. Essa é a primeira aula sobre linguagens e técnicas de programação. ah, com Python, né? Com exemplos na linguagem Python. E nós eu já gravei algumas aulas sobre alguns fundamentos que são importantes para que haja um entendimento de programação, né? Então, falei sobre sistemas operacionais, falei sobre diferenças de linguagens compiladas e interpretadas e o que são frameworks. Agora nós vamos falar sobre linguagens e técnicas de programação. Já falamos sobre algoritmos, já tem aula sobre algoritmos, falamos sobre Portugal. Essa aula é sobre lógica de programação. Claro, também é mais que isso, vai falar sobre como programar em Python. Ah, então vamos ver variáveis, tipos de dados, estruturas de controle e vamos parar em condições. Laços e depois para baixo aqui ficam para as próximas aulas. Ah, vamos começar. Então vamos escrever um programa em Python. Ah, vou excluir esse aqui. Novo arquivo aqui. Verificar. Vou criar um arquivo. Então, eu selecionei o diretório aqui dentro de SRC. Eu criei uma pasta que chama LTP e, e vou criar aqui o arquivo verificar a senha. Vou chamar ele diferente do outro programa. Verificar senha é o programa com a extensão Python. Então, o programa verificar senha com ponto Python. O Python não precisa de nenhuma declaração. Basta o arquivo ser extensão Python, ele vai tentar interpretar o arquivo no Python, né? Desde que o interpretador esteja configurado. Em outras linguagens, por exemplo, se fosse um arquivo PHP, você utilizaria aqui, isso o programa estaria escrito aqui dentro, mas o Python basta a gente começar a escrever ele. Então vamos começar sobre os comandos que vamos utilizar para saída de informação. Comando print. Print, como que é a sintaxe dele? Print. Aqui você no Visual Studio ele tem as dicas aqui, então ah, entre aspas, né? Uma string, ah, entre aspas duplas. E vamos escrever aqui programa que verifica se a senha está correta. Então, como nós criamos um algoritmo na aula passada sobre se ele verifica a senha, eu vou até utilizar aquele algoritmo como, como exemplo, né? Programa que verifica se a senha está correta. O que vai acontecer? Está pronto o programa? Bom, vamos dizer que ele está pronto. Salvei aqui. Então eu vou, vou usar o prompt aqui embaixo, o terminal, e entrar. Vou repetir alguns comandos básicos de DOS. Bom, comandos básicos de DOS. Listar o conteúdo do diretório. Você pode utilizar o dir. Já falei sobre isso, mas vou estar repetindo, porque às vezes a pessoa pegou só essa aula aqui com base. Então, dir lista o conteúdo do diretório. Então, aqui eu estou vendo que tem um diretório diretório src dentro, que é esse aqui, né? E tem os arquivos, tem o rascunho em ponto texto. O dir também pode ser o mesmo comando que o ls. ls é um comando Linux, mas ele está funcionando aqui no Windows também. Para entrar no diretório, cd qual diretório? S, como só tem, vou apertar o Tab,
cd src. Para voltar no diretório anterior, cd ponto ponto. Limpar a tela, o comando que eu estou digitando e não estou explicando. cls, vem de clear screen. cls, limpa a tela. Então eu vou entrar aqui no diretório src, ver o conteúdo dele, tem uma pasta LTP. Aqui está meu arquivo programa verificar senha. Eu vou dar o py, então py, python, pode ser python ou py programa verificar senha.py. Então vai aparecer na tela programa que verifica se a senha está correta. Vamos falar então, esse é um comando de saída, um comando de entrada é o input. Input. Quando eu abro o parênteses, ele aparece aqui. A sintaxe dele é entre aspas, vírgula, a barrinha, né? Então str. Input. Qual a senha? Qual a senha? Interrogação. Vamos ver o que vai acontecer. Salvar o programa. Outra maneira de executar o programa é pelo próprio Visual Studio aqui. Run. Run. Run Total Debugging. Vamos testar essa opção. Ctrl F5. Programa que verifica a senha. Qual a senha? Ele abre para você digitar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O programa faz alguma coisa? Não, ele encerra, porque nós só temos essas duas linhas de código. Bom, então, comando de entrada e comando de saída. Se eu quiser escrever algo aqui, por exemplo, a linha abaixo, então vou deixar comentado para que eu não esqueça, a linha abaixo, escreve no terminal o nome do programa. Vou salvar e vou executar. Perdão. Vou executar aqui mesmo, né? Py, programa, verificar senha.py. Deu um erro. Ele tentou interpretar essa linha, a linha abaixo escreve no terminal o nome do programa. Isso, erro, inválido de sintaxe. Ele não reconheceu esses comandos. Ah, mas isso não é um comando? Você queria deixar um comentário na linha? Como faz o comentário na linguagem Python? O comentário de uma linha é o cerquilha, o jogo da velha, Shift 3. Então vamos lá. Colocar essa linha não é para ser interpretada, então sempre que ele vai chegar nessa linha aqui, o interpretador do Python vai falar assim, ó, tem um jogo da velha. Ele vai falar, não tente compreender tudo que tem para frente. Ele vai pular essa linha e vai para a próxima. Então vou salvar e executar de novo. Então é assim que se faz um comentário. Vamos falar um pouco sobre tipo de dados. Tipos de dados. Bom, vamos falar sobre o que é uma variável. Variável é um endereço na memória onde o seu programa vai guardar uma informação. Lembrando, por que variável? Porque você pode mudar, ela pode ser variável quanto vale x? 1. X, defina x como 2. x1 vale 1, vale 2, ele variou para 2, então é uma variável. Também existem constantes, ou seja, uma variável que ela não muda o valor. Então, a variável. Então, sabemos o que é uma variável. Variável é. O que é variável? Variável
vamos criar uma variável aqui que vai ser uma constante no programa. Porque essa é a senha que, que, que ela a senha do sistema, vamos chamar. Variável senha sistema. Ah, tem algumas regras de definição de variável, você pode buscar mais a fundo. Eu acho que se eu tentar chamar ela de 3 senha, ó, ela não pode começar com números. Ah, ela pode começar com letra maiúscula? Pode. Ela pode começar com letra minúscula? Pode. Então a senha sistema, o nome da variável, atribuição, a senha sistema. Como vamos declarar essa variável? Quanto que ela vale? Senha do sistema vale 87654321. Essa vai ser a senha que vamos estar comparando para saber se é verdade. Terminou o programa? Executa o programa, vai ser a mesma, a mesma compilação. O usuário não vê isso aqui não sai para o usuário, não usamos nenhum método de saída, né? Então, assim é o sistema. Tipos de dados. Automaticamente, em algumas outras linguagens, por exemplo, nós vamos falar assim, vou usar em português mesmo aqui, ó, vai ter um lugar que você vai definir a variável, né, declarar a variável, vai ser assim, a variável senha sistema é de um número inteiro. Ou, por exemplo, então, digamos que seja uma outra linguagem, que a sintaxe dela seja assim, var, senha sistema, int. Isso não é Python. Então, no Python a gente não precisa declarar o tipo da variável. Então o que acontece aqui, ó? A variável senha sistema é um número inteiro, certo? Um número de 8 dígitos. Ela é do tipo inteiro. Vou dar dois tipos básicos. Tipos básicos, tipos de tipos. Deixa eu ver, falar certinho aqui. Tipos de dados, né? Então, a variável é do número inteiro. Tipos de dados. Tipos de dados. Exemplo. String, ou seja, string, texto, que é do tipo texto. Int, integer, inteiro. String é do tipo texto, integer de número inteiro. Float, números decimais. Todas elas têm um limite. Se eu não me engano, em Python precisa ser verificado depois. Vocês, por exemplo, ele é inteiro. Bom, enfim. Float cabe mais números que inteiro, string às vezes cabe menos caracteres. Bom, mas os tipos de dados, exemplos, em string, integer, inteiro. Qual o problema do nosso sistema, do nosso programa aqui? Como eu coloquei um número aqui dentro, eu vou fazer vou fazer uma linha aqui, ó. Print o tipo, comando type, ele vai dar o tipo da variável, ó. Type. O que o type faz? Type. The object type. Por exemplo, type. Qual o tipo da senha sistema? Então vamos executar o programa nosso. Então, como tem esse print, ele vai executar a primeira linha, não tem nada, né? Ele vai chegar na linha 2, vai definir. Na linha 3 ele vai falar assim, ó, eu tenho que mostrar no terminal, print, o tipo da variável senha sistema. Vamos ver o que vai acontecer. Ela é da classe int, de inteiro, de integer. E continua executando.
Ah, então, se nós aprendemos os tipos de dados, os tipos de dados, os tipos de variáveis básicas, e vamos ter que fazer aqui, vamos converter uma variável, converter o tipo de dados, cast. Se forem procurar aí, procurem por cast, anota aí. Isso é cast. Então aqui é cast de variável. Como ela tá? Ela é inteira e o que vem através do comando input é armazenado como string. Na hora que eu fizer uma comparação, ele vai dar erro. Vamos fazer, então eu vou ter que fazer o cast ou olha só o que eu posso fazer também, ó. Vamos voltar aqui, vai. Vou voltar o código que estava aqui. E se eu colocar entre aspas? Lembra que o nosso programa falou que era da classe tipo inteiro. E se eu colocar entre aspas? Eu falo assim, ó, entre aspas, ele é ele é outro tipo de variável. Ele é ele é str, ele é uma string. Por que, que é uma string? Porque eu posso colocar aqui uma letra, por exemplo. Vamos executar de novo. É uma letra, é uma string. Ah, e se eu tentar colocar sem as aspas, o que, que vai acontecer? Colocar um A aqui. Ele vai dar erro. Ó, já está vermelho, nem vai executar. Então, se a gente for usar letras de números entre aspas. Então, o, vou tirar esse print aqui, deixar comentário, porque provavelmente alguém vai baixar esse código. Então, um programa que verifica se a senha está incorreta. Vou deixar o cast para explicar depois, vou deixar dar o erro primeiro. Qual a senha? Bom, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer um. Agora vamos entrar em condições. O que acontece? Qual a senha? Ele pergunta qual a senha, mas ele não está armazenando nada. Então, vou criar uma variável aqui, ó. Você pode, depende da empresa que você está trabalhando, por exemplo, vai ter uma convenção de nomenclatura. Por exemplo, as variáveis no programa começam com V, então você chama V, senha. Ah, começam com var, senha. Opa, eu, a minha convenção aqui para a aula vai ser simplesmente ó, vai escrever senha do senha informada usuário. Só para vocês entenderem. Então, a senha informada pelo usuário vai ser igual ao que for digitado, pergunta para o usuário qual a senha. E ele vai armazenar isso na senha informada pelo usuário. Então, aqui essa linha abaixo, comentário para facilitar, a linha abaixo guarda em uma variável a senha informada, guarda uma variável o que o usuário do programa digitar. Simples. Então, programa que qual a senha? Senha. Vamos, estrutura de condição. Lembra do algoritmo nosso? O algoritmo era esse aqui, né? Algoritmo, estrutura de condição, é esse aqui. Sobre a verificação de a senha está incorreta. Pergunte a senha. Já fizemos. Verifique se a senha está correta. Informe se a senha está correta ou incorreta. Então vamos lá. Verifique se a senha está correta. Comando de comparação. Estrutura. Condições. Estruturas de controle. Condições. Comando if. Comando C. Então a sintaxe do comando if é a seguinte: se estrutura
de condição, comando if, sintaxe, verificar se a senha se as senhas são iguais. Se, if, como funciona o if? Vamos clicar aqui, vai. If, senha, qual? Senha do sistema. Senha do sistema for igual, ou seja, igual, igual, comparação. Se for um igual, ele vai atribuir. Dois iguais, ele vai comparar. Senha do sistema igual a senha informada pelo usuário, como que termina a sintaxe do comando if? Com dois pontos. Terminei minhas condições. O Python ele funciona com indentação. Como, por exemplo, eu vou dar Enter aqui, você vai ver que ele vai parar numa tabulação diferente. Então, se eu tenho que digitar o bloco, aqui nessa indentação, o bloco de comandos, caso a condição seja verdadeira. Então, ele tem que estar nessa tabulação aqui. Se eu digitar aqui, vai dar erro. Tem que ser nessa tabulação aqui, nessa indentação. Ele vai falar print senha, entre uma string, senha correta. E se ela não for? Eu volto para a indentação do if, se não, else. Se ela não for, bloco de comandos, se a comparação condição for falsa. Diferente de igual, né? Else, dois pontos. Bloco de comandos é print senha incorreta. Fim do programa. Se eu quiser escrever mais condições aqui, por exemplo, pode ser escrito print. Como que o Python tem número de tentativas excedidas. Só um exemplo aqui, excedidas. Como que termina esse bloco de comandos? Eu quero fazer agora sair disso. Eu volto para cá, por isso que o Python funciona com indentação. Então aqui já não faz mais parte não está mais dentro do if. Estou fora do if. Então aqui eu vou lá, print, mensagem de última linha de código, print, fim do programa. Linha 23 encerra o programa. Vamos executar ele? Qual a senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É diferente. Senha incorreta. Número de programa. Agora eu vou digitar, vou fazer a senha correta. Esse erro que eu gostaria que acontecesse. A senha está incorreta. Por que está dando senha incorreta? Eu digitei 87564321, é a senha correta, e a senha informada é igual à senha correta. Por quê? Ele está comparando. Vamos adicionar aqui, ó, print. Variável. Vamos lá. Print do type. Print do tipo da senha sistema. E print do tipo da senha informada pelo usuário. Aliás, vamos aqui antes de começar o if, né? Porque ele nunca vai entrar nessa condição. Ou poderia colocar aqui no else, né? Print
senha sistema e print. Vamos lá. Qual a senha? 876543321. Então ele está comparando um inteiro com uma string. E eles são diferentes. Correto? Então ele dá que a senha é incorreta. Então, ou eu teria que declarar, vou mostrar uma maneira, vamos aprender sobre cast. Agora sim eu vou falar sobre cast. Então eu vou fazer o cast, conversão de tipo, de eu preciso fazer a, a senha do sistema ser uma string. Então eu vou fazer senha sistema. Será que se eu fizer assim, deixa eu ver. str senha sistema ema str senha sistema. Então o cast transforme numa string, método transforme numa string a senha sistema. E vou mostrar novamente para você, ó. Só que eu vou trocar aqui, ó, print type da senha sistema. Ó, print o tipo de dados da senha sistema é. Eu vou comentar essa linha aqui, ó. Então ele vai chegar aqui e vai falar o tipo de dados da senha sistema é. Aqui eu vou escrever assim. Realizando, depois disso ele vai executar a conversão de tipo. Então, realizando o cast, transformando a senha do sistema para string. Concluído. E do a concluído o cast. Depois disso ele vai perguntar qual a senha. Vamos executar o programa de novo? Concluído o cast. Ele vai dar só mais um print do. Só para dizer concluído o cast. É, dá para colocar breakpoints para a gente acompanhar isso aqui, né? Mas vamos lá. Programa que verifica a senha está correta. Opa, alguma coisa deu errado aqui, hein? Por que ele não executou? Ah, coloquei depois do if, né? Ah, o qual a senha? Onde está o qual a senha? Ah, tá, porque tem que informar a primeira senha do usuário. Tá certinho, não tem nada errado. Então vamos executar o programa. Qual a senha? 876543321. O tipo de dados da senha do sistema é inteiro, transformando a senha do sistema para string. Ele mostra que é str, concluído o cast, senha correta, fim do programa. Então eu vou só. Eu poderia ter resumido isso. Se eu tivesse declarado, eu vou deixar comentado essas linhas aqui, que a gente não vai usar mais, não vai ser mais realizado o cast, porque não precisava fazer todas essas linhas.
Eu só fiz para ensinar o que era cast. Então a senha do sistema, todas essas linhas vão ficar comentadas aqui no código. Simplesmente entendo usado aspas aqui, porque ele vai interpretar a senha sistema como esse string. Qual a senha? A senha correta. Com cast aqui. Então, a senha correta, fim do programa. Aprendemos então, nessa aula de 30 minutos, estrutura de condição. Um abraço a todos. A câmera deu problema, né? Bom, ficou sem a câmera. Não sei por que deu um probleminha. Mas, enfim, tá travando minha câmera. Eu vou verificar o que está acontecendo e gravar a próxima aula. Não é muito importante minha fotinho ali. Obrigado.